basicamente, né, você tem essa estrutura, a gente vai jogando e você vai conduzindo e tal, como uma mestre. E eu fiquei assim, cara, então eu jogo RPG há muitos anos, porque eu estou no teatro desde os meus 9 anos de idade, eu tenho 30 anos, então eu jogo, porque isso é comum no teatro. E jogo de teatro que tem plateia, a gente chama de jogo teatral. Que aí é, por exemplo, o que os barbichas Ah, fazem, o aham. que. Aí é um jogo que é um improviso, né? Aí é improviso. Agora, o jogo dramático, ele não tem plateia. A plateia são os próprios jogadores e aí a gente vai conduzindo aquilo. Sempre precisa ter um diretor. No caso, o RPG, ele precisa ter um mestre e eu acredito que seja... É basicamente isso que eu relatei, né? O que vocês fazem. É, isso, só que daí tem, tipo, o RPG, a gente vai pegar as letras ali da RPG, né? O que que é? É Role Playing Game, né? Então, o que vocês fizeram foi um roleplay, né? Ah, aí entra o G, que é o diferencial do improviso do teatro para o RPG, né? Porque o mestre, por exemplo, ele tem mais uma questão de ele não joga nem contra os jogadores nem a favor, ele joga a favor da história. Sempre o mestre vai, como ele sabe mais coisa da história do que os jogadores, ele sempre vai tentar transformar aquela cena na cena mais legal possível, assim. Então, só que daí o que acontece? O jogo, a parte do jogo, ele é uma parte, vamos dizer assim, um terceiro jogador, né? Tem os jogadores, tem o mestre, mas tem as regras. As regras, embora o mestre possa dar uma flexibilizada, assim, conforme a necessidade, elas, de forma geral, são o que deixam o jogo mais justo para os jogadores, né? Porque o que acontece? Imagina o seguinte, eu tô narrando uma cena e aí tem dois personagens em duas salas diferentes com uma porta entre eles. Aí pode ser que uma das personagens não queira interagir com o personagem do outro jogador por N motivos. E aí ela fala, eu vou segurar a porta com toda a minha força. E aí o outro cara que tá do outro lado vai falar, eu vou empurrar a porta com toda a minha força. E aí cabe a quem decidir. Não é nenhum dos dois jogadores e nem ao mestre, porque o mestre ele não pode tomar partido dos jogadores. Sabe? Ele não pode estar do lado de ninguém. Nem do lado, tipo, o mestre muitas vezes não vai determinar o que vai acontecer na história. Às vezes, tipo, uma rodada de dado vai determinar, porque, tipo, o dado e o jogo tá além do controle de qualquer um dessas pessoas ali, sabe? Tipo, Mas o às vezes mestre pode ser banido pelos jogadores porque ele tomou algum partido dentro do jogo. Há esse banimento. tipo, o que pode acontecer é que a galera decida que o Messi não, tipo, pode expulsar o Messi da mesa, assim, mas, tipo, no meu caso, eu sou mestre profissional de RPG, né? Eu consegui monetizar minhas mesas cobrando um ticket de entrada, né? Porque, como eu falei lá, dei, tipo, fechou a loja de quadrinhos. E aí eu comecei, aí a galera sentiu falta, porque começou a jogar, né? E a gente tinha deixado uma campanha nos finalmente ali, todo mundo tava ansioso para voltar a jogar. E aí eu consegui continuar cobrando da galera, sabe? A galera, tipo, achou que se eles me pagavam para mestrar lá, era justo continuar me pagando, porque era a mesma coisa, sabe? O pessoal conseguiu ver valor no meu trabalho, sabe? E aí esse Quanto é grupo um ticket, mais ou menos, para jogar é com 10 você? reais. É R$ 10 o Tá. ticket por pessoa, a partida dura 2 horas. E você tem uma recorrência de você abrir? Tipo, toda segunda-feira eu abro essa minha É, sala. os grupos são fechados, né? Então eu jogo toda terça, sexta, sábado e domingo. E aí o grupo de terça é sempre o mesmo, o grupo de sexta é sempre o mesmo, porque o que acontece é que a diversão tá em criar histórias entre aquela galera, sabe? Então, tipo, da mesma forma com que tu se reúne com os amigos e fica contando, lembra daquela vez que não sei o que aconteceu e tal, eles têm essa intimidade dos personagens, assim, sabe? É bem legal. É E o dado É muito legal, é tipo você ter um grupo de loucos para falar com você suas loucuras. É o que o teatro também. Por que, que as pessoas se mantêm? Porque eu falo isso para os atores, assim, quando eu digo que é o vício do curso de teatro. Porque na verdade o curso de teatro, o ator ele vai amarrando um curso no outro, porque na verdade ele quer fazer parte desse jogo que é exatamente o que vocês fazem semanalmente. Então, quando acaba o curso, há um vazio e aí ele busca outro, porque na verdade o que ele está buscando é esse é interpretar. pertencimento a um grupo, né? Uhum.
E aí acontecem assim, tipo, é um jogo bem intenso, assim, de fato, sabe? Porque imagina o seguinte, sabe quando tu tá acompanhando uma série há muitas temporadas, assim, e um personagem que tu gosta muito morre, assim, por exemplo, tu sente aquela dor de perder aquele personagem, né? Só que quando tu tá jogando RPG e o teu personagem morre, ele não só é um personagem em que tu tem conexão emocional, assim, é um personagem que tu vive por 2 horas semanais junto com outras pessoas que também estão nessa mesma vibe, sabe? Tipo, a gente faz vozes, assim, sabe? A gente interpreta os personagens mesmo e, tipo, como é um ambiente, assim, tá todo mundo na sua própria casa, sabe? Com os fonezinhos, assim, num ambiente super seguro. Só com o pessoal que joga já, sabe? Tipo, toda semana a gente cria amizade com o pessoal, assim, porque tem mesa que já tá comigo há 4 anos. Então, sabe? Tipo, uma das... É uma É, um, família. Super. E uns... deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje você, financeiramente, você vive totalmente do RPG, das ilustrações. Como que gira hoje a sua vida, o seu esquema de vida pensando RPG, a ilustração? Você ainda dá aula? Me fala um pouco do Alan atualmente. Tá, então agora eu tenho o RPG é uma boa parte da minha renda, mas ainda não é o suficiente para eu me manter, assim. A grana do RPG é o que eu consigo fazer, manter o podcast rolando, né? Porque o que acontece é que as histórias que a gente conta no podcast, elas nascem no RPG, né? Então, tipo, é uma retroalimentação, assim, eu consigo monetizar e ao mesmo tempo criar o podcast, que é um outro produto, né? E a ideia futura com RPG, assim, porque eu acho que eu tô chegando num limite, assim, de quanto eu consigo ganhar de dinheiro, porque eu já tô mestrando, por exemplo, há quatro dias por semana, sabe? E 5 seria o meu limite, assim, porque eu tenho que ter todo o tempo de elaborar o universo, elaborar os personagens, E sabe? não há possibilidade do ticket aumentar, porque senão essas pessoas não aceitariam. Porque é um mercado muito específico, sabe? Tu tem que encontrar pessoas que tenham. Porque, tipo, R$ 40 por mês, se tu for pensar, é mais caro que a Netflix, né? Então é um ticket um pouco mais salgado, assim, sabe? Mas o meu público, assim, da RPG é o cara que, tipo, porque a principal dificuldade de jogar RPG é tu achar outras pessoas, né? Basicamente, essa é a maior dificuldade de tu encontrar não só pessoas que jogam, mas que jogam um estilo parecido com o teu, que tenham os horários que encaixem com os teus, sabe? Que sejam pessoas legais e tu conviver e tudo mais. E quando a pessoa ela me paga 10 pila para jogar no final de semana, ela só chega ali, abre o Skype dela com uma cervejinha, sabe? E aí senta ali, tipo, tomando uma brejinha, conversando com a galera. Terminou o jogo, ele me pagou os 10 pila, desligou o computador e não tem mais preocupação, sabe? E aí, tipo, se a galera não consegue chegar no dia, sou eu que vou atrás das agendas, de marcar, eu faço todo esse trabalho, assim, pra pessoa só chegar, sentar e jogar, sabe? Então, É uma terapia moderna, assim, né? né? Não deixa de ser um processo terapêutico que a pessoa tá ali, imagino que ela saia muito bem e por isso que ela retorna, né? Porque deve ser fantástico e ela tá vivendo ali os assuntos só para quem participa daquele grupo. E se uma pessoa nova quer entrar no grupo, como que acontece? Daí, o máximo de players por mês é 8, né? Porque acima disso são 2 horas, né? Então fica apertado para que todo mundo tenha um tempo legal de jogatina, sabe? E, tipo, muitas vezes as cenas, elas não tá todo mundo jogando na mesma cena, sabe? Então tem que narrar 20 minutos de um grupo, 20 minutos de outro. Então, geralmente, quando as mesas fecham, elas, por exemplo, horário de sábado e de domingo é muito difícil abrir, assim, porque é o horário que a galera mais, tipo, tem livre, assim, geralmente, né? Mas no meu Instagram, tu pode me mandar uma DM que tá sempre abrindo grupo novo, tá sempre abrindo vaga, porque eventualmente alguém sai, eventualmente abre lugar para jogar. E Mas qual é o seu Instagram para quem está ouvindo? Porque eles querem saber, obviamente. Alanisto underline. Boa. E qual que é o do podcast desse que vocês estão começando agora? Ou do Central? Passa exatamente como a galera É pode o achar. Perdi a Ficha. Lá tem tantos episódios antigos, quando a gente era um podcast de novidades do mundo nerd, assim, como agora que a gente tá migrando para esse novo formato que vai ser só as contações de história, né?
Mas Boa. daí, Cara, respondendo ali a tua pergunta, que eu acho que eu acabei não. A gente acabou desviando. O RPG é uma fonte secundária de dinheiro e eu ainda trabalho com marketing, criação de logomarca, massa. assessoria para Instagram, assessoria para marca. Essa é a parte que mais me traz dinheiro, assim, que é a parte que eu pago os boletos mesmo, né? Mas a arte, assim, traz bastante, tipo, prazer, principalmente desenhar para o Instagram, é uma coisa que eu gosto, porque eu consigo desenhar qualquer temática, sabe? É diferente de um job que o cliente chega ali com um caso para te já desenhar, né? No Instagram, quase tudo que eu gosto de desenhar dá para publicar, assim. É legal, porque mesmo que você hoje não viva 100% do RPG, e acredito que isso não é tão distante, eu vejo você já indo, já ficando com isso, porque isso tende a crescer muito. Principalmente com a internet, de alguma forma, que se liga muito mais com outras pessoas, poxa, a possibilidade até de você formar mestres, isso pode virar um, sei lá, um Sim. curso de mestres de RPG, eu não sei se isso pode ser possível, mas são tantas formas de você conseguir monetizar e viver só de RPG que é fantástico. E ao mesmo tempo você consegue viver da sua arte, porque o marketing, ele de alguma forma, ele traz a roupinha do design, do visual, para pessoa, para você conseguir fazer arte para vender um produto, né? E é isso, e tá, eu E no tô final, dentro. eu quero te mostrar esse livro aqui, ó. Esse aqui é o Tormenta 20. Ele é um, ele é um livro que foi feito num Catarse aqui no Brasil, e ele é o segundo maior arrecadamento do Catarse da América Latina, perdendo para outro projeto de RPG, que é o do Nerdcast Call of Cthulhu. Né? Então, o RPG hoje, ele tá muito grande, assim, sabe? E principalmente essas publicações. E a qualidade desse livro aqui, tipo, ele eu tô mostrando aqui, né? Mas ninguém tá vendo. Mas é qualidade de qualquer livro internacional, assim, que tu for comprar de RPG. É incrível a edição dele. E o Call of Cthulhu também, nossa, absurdo, assim, o quanto eles conseguiram arrecadar de grana. Essa é a ideia que eu tenho, assim, esse universo do RPG que a gente joga quando ele estiver mais desenvolvido, fazer uma publicação de um livro, né? Porque o sistema de regras que a gente usa é um sistema que é desenvolvido pela mesa para mesa mesmo, sabe? Porque como não tinha nada que se encaixasse exatamente no que a gente pretendia como jogo, o caminho natural foi criar as próprias regras, né? E aí os jogadores eles vão sempre opinando assim o que as regras que eles acham que é justa, o que tá bom, o que não tá bom, porque no final é um jogo muito colaborativo, sabe? É um jogo que todo mundo constrói junto a história, né? E geralmente assim eles estão sempre no mesmo time, sabe? É tipo uma aventura de todo mundo junto lutando contra o mal, assim. É bem legal, é bem Não é emocionante jogar. puramente uma competição que alguém sairá ganhando, porque todos ganham, todos jogam, todos perdem, todos se divertem. A gente tem um minutinho final para você falar, e o que é interessante, eu ia até falar do livro, hoje não é um devaneio, é uma coisa muito palpável o RPG. Imagino que nos primórdios do RPG isso devia ser uma grande loucura. E eu até. O meu imaginário de jogos de RPG é assim: Idade Média, eles sentados, sei lá, falando, jogando e brincando, sei lá. Eu tenho esse imaginário que eu nem sei se historicamente é fato. Mas nesse seu minuto final, o que você quer falar para as pessoas? Convites, ideias? Aproveita que seu minuto final começa agora. Então, eu quero convidar vocês para conhecer primeiramente o meu Instagram, onde eu posto principalmente fotos da minha filha e desenhos. E ela é a criança vegana mais incrível que existe. E lá eu posto meus desenhos, lá também você vai encontrar o arroba do meu podcast, que é o arroba Perdi a Ficha. Lá a gente posta as melhores histórias que acontecem nas mesas de RPG. E se tu quiser conhecer mais sobre o Noites Neon, que é o meu RPG, o cenário que eu desenvolvi, a gente está sempre com as mesas abertas para você assistir, toda sexta, sábados e domingo às 7h30. Então me escreve lá no Instagram que eu mando para você o servidor do Discord onde a gente joga.
Ô, Basicamente isso. Alan, 10 segundos finais, eu quero já te agradecer. E digo 10 segundos porque é o programa que define os meus horários. Então, um beijo pra você, muito obrigada. E eu quero jogar, só quero dizer isso, não sei como, mas vou entrar na sua sala. Beijos.